Olá, neste aula do sétimo ano nós iremos estudar raiz quadrada exata de um número racional, que são os números decimais e fracionários. A raiz quadrada exata. A raiz quadrada exata de um número racional positivo é o número racional positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial. Isso é o conceito de raiz quadrada. Veja alguns exemplos a seguir. Então nós temos aqui, 2 é a raiz quadrada de 4. Por que que é? Pois 2 ao quadrado é a mesma coisa de 2 vezes 2, 4. Ou seja, um número multiplicado por outro gere o número inicial. Então, isso é raiz quadrada. Indica-se por a raiz quadrada de 4 é 2. Lembrando que os números inteiros eles são racionais. Então, esse 2 aqui, esse raiz de 4 aqui, ele é, além de inteiro, ele também é um número racional. Então, temos aqui a representação geométrica, que é 2 vezes 2 dá 4. 1 sobre 3, 1 terço, é a raiz quadrada de 1 sobre 9. Por quê? Pois 1 sobre 3 ao quadrado é a mesma coisa de 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3, que é igual a 1 sobre 9. Por quê? 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 3 é 9. Pronto, nós vemos aqui que 1 sobre 3 é a raiz quadrada de 1 sobre 9. Outro exemplo aqui, indica-se por a raiz de 1 sobre 9 é 1 sobre 3. Por quê? Eu tiro a raiz aqui do numerador, a raiz de 1 é 1 e tiro a raiz do denominador. A raiz de 9 é 3. Então, na fração é isso, você tira a raiz do numerador, que é o de cima, e tira também a raiz do denominador, que é o de baixo. Então, a raiz de 1 é 1 e a raiz de 9 é 3. Pronto. Outro exemplo. 0,6 é a raiz quadrada de 0,6. Por quê? Pois 0,6 ao quadrado é igual a 0,6 vezes 0,6, que é igual a 0,36. Então é isso. Somente isso. Isso é a raiz quadrada, quando você pega um número e multiplica por outro que gere o valor inicial. Por exemplo, aqui, 2 vezes 2, 4. Então, 2 é a raiz quadrada de 4. Por exemplo, a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Para determinar a raiz quadrada do número 1024, vamos fazer a decomposição em fatores primos de 1024. Então, uma das formas de encontrarmos a raiz quadrada é fazendo a decomposição em fatores primos. Ou então você pode fazer por tentativa. O que é essa tentativa? Você vai multiplicando. Por exemplo, 25 vezes 25, 27 vezes 27, 12 vezes 12, você vai fazendo tentativas. Essa é uma das formas de encontrar a raiz quadrada. Ou então você pode fazer a decomposição, que é o que iremos fazer agora. Temos aqui 1024 e vamos decompor em fatores primos. 1024 é um número par, então eu vou dividir por 2, que dá quanto? 512. 512 é um número par, então dá por 2, que dá quanto? 256. 256 é um número par, então dá por 2, que dá quanto? 128. 128 é um número par, então dá por 2, que dá quanto? 64. 64 é um número par, então dá por 2, que dá quanto? 32. 32 é par, dá por 2, que é quanto? 16. 16 dá para dividir por 2, que é quanto? É 8. 8 dá para dividir por 2, que dá 4. 4 dá para dividir por 2, que dá 2. E 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Pronto. Lembrando que nem sempre dará para dividir só pelo único número. Aqui só deu por 2, mas pode dar por 3, pode dar por 5, só que deu por 2. Então, 1024 é a mesma coisa aqui, 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Então, a base aqui é 2. E ele se repetiu 10 vezes. Então, será o expoente. Expoente 10. Pronto. Então, 1024 é a mesma coisa de 2 elevado a 10. Por quê? 2 é a base aqui. E 10 é a quantidade de vezes que se repetiu. Como 2 elevado a 10 pode ser escrito na forma. Essa
2 elevado a 10 pode ser escrito dessa forma aqui, ó. 2 elevado a 5 elevado a 2. Por quê? Conserva aqui a base, que no caso aqui é o 2, e multiplica os expoentes. 5 vezes 2 é 10, ó. Volta a ser a mesma coisa. Eu conservo a base, que no caso aqui é o 2, e multiplico os expoentes. 5 vezes 2 é 10, ó. Volta a ser a mesma coisa. Que é uma potência de uma potência. Então, nós temos, ó, que 1024 é igual a 2 elevado a 10, que é igual a 2 elevado a 5 elevado a 2. Por que é igual? Porque quando eu multiplico aqui, ó, 5 vezes 2, dá 10, que é uma potência de potência. Nós já estudamos em aulas anteriores. Então, ó, 2 elevado a 5 é 32, ó. Por quê, ó? 2 elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5. Então, 2 elevado a 5 é 32. E esse 2 aqui eu repeti. Pronto, ó. 2 elevado a 5 é 32. Elevado a esse 2 que repetiu. Então, 32 vezes 32 é igual a 1024. Ó, 32 vezes... Por que é 32 vezes 32? Porque ó, é 32 elevado a 2. Como 1024 é igual a 32 vezes 32, então, ó, nós temos que a raiz quadrada de 1024 é 32. Pronto, ó, a raiz quadrada de 1024 é 32. Mas você poderia ter feito testando, você poderia ir multiplicando sucessivamente. Por exemplo, 30 vezes 30, 31 vezes 31, 32 vezes 32, até que você irá encontrar. Então, existem duas formas. Você pode fazer por tentativa, por aproximações, ou fazendo a decomposição. Segundo exemplo, determinar a raiz quadrada exata de 81 sobre 121. Vamos fazer a decomposição em fatores primos, numerador e do denominador. Lembrando que a raiz quadrada aqui, nós vamos tirar a raiz quadrada de 81 e a raiz quadrada de 121. Se você souber, não precisa fatorar. Decompor. Vamos decompor primeiro 81. Vai ser 81. 81, ele não é par, então nós vamos dividir por quem? Próximo número primo, que é o 3. Então, 81 dá por 3. Por quê? Porque 8 mais 1 é 9. Então, 81 dá por 3, que dá 27. 27 dá por 3. Por que dá por 3? Porque 2 mais 7 é 9. Porque 2 mais 7 é 9. Então, 27 por 3 dá 9. 9 dá por 3, que dá 3. E 3 dá por 3, que dá 1. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, o 3, que é a base aqui, que é o 3. E o 4 é a quantidade de vezes que ele se repetiu. Foi 4 vezes. Agora o 121. Nós vamos decompor agora o 121. 121 ele não dá por 2, porque ele não é par. Ele não dá por 3, porque a soma aqui não é 3, nem 6, nem 9. Ele não dá por 5, porque não terminou nem 0 e nem em 5. Ele não dá por 7. Então vamos testar por 11. Ele dá por 11, que dá 11. E 11, que é primo, dá por 11, que dá 1. Pronto, ó. O 11 aqui vai ser a base, elevado a 2, porque 2 é a quantidade de vezes que se repetiu. Pronto, nós vamos colocar aqui na forma de fração agora. Ó, 81 sobre 121. Então, eu sei que 81 é equivalente a 3 elevado a 4. Então, temos aqui, ó, 81 é 3 elevado a 4. E 121 é 11 elevado a 2. Então, foi feita aqui a decomposição. Aqui eu posso decompor, ó. Poderá ficar assim, ó. 3 elevado a 2 elevado a 2. Por quê, ó? Porque 2 vezes 2 dá 4. Então, volta a ser a mesma coisa aqui. Aqui eu só fiz repetir, denominador. Então, eu sei que 3 elevado a 2 é 9. Então, vai ficar 9 ao quadrado. Ficou 9 ao quadrado. Porque, ó, 9 é aqui, ó, 3 elevado a 2. E esse 2 aqui, esse expoente eu coloquei aqui. E aqui eu repeti isso, ó, 11 ao quadrado. Eu levei aqui a fração ao quadrado. Por quê? Este expoente aqui, ele é tanto desse como desse. Então, ficou, ó, 9 sobre 11 vezes 9 sobre 11. 9 vezes 9 é 81. E 11 vezes 11 é 121. Pronto, ó. Então, isso aqui é a raiz quadrada. Logo, a raiz quadrada de 81 é 9. E a raiz quadrada de 121 é 11. Só isso.
Lembrando que esse procedimento aqui para encontrar a raiz quadrada não é obrigatório você fazer a decomposição em fatores primos. Caso você saiba qual é a raiz, não precisa você fazer. Por exemplo, aqui, ó. Se eu sei que a raiz quadrada de 81 é 9, então eu coloco 9. Se eu sei que a raiz quadrada de 121 é 11, então eu coloco 11. Então ficará, ó, 9 sobre 11. Aqui, ó. A raiz quadrada de 81 é 9. A raiz quadrada de 121 é 11. Por exemplo, aqui, se aqui fosse 4 e aqui fosse 16. Então, a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 16 é 4. Então, é isso que você vai fazer. Você vai tirar a raiz tanto do numerador, que é o que está em cima, como do denominador, que é o que está embaixo. Então, você pode fazer pela decomposição, por tentativa, ou caso você saiba, não precisa fazer todos esses cálculos aqui. Por exemplo, a questão 6 da página 122. Caso você saiba qual é a raiz do numerador, que é o de cima, e denominador, não precisa você fazer todos esses cálculos aqui. Basta você colocar na frente. Por exemplo, aqui, ó. A raiz quadrada de 81 eu sei que é 9. E a raiz quadrada de 121 é 11. Pronto, somente isso está resolvido. Então, caso vocês saibam a questão 6 da página 122, não precisa fazer todos esses cálculos, caso vocês saibam a raiz. Então, era isso. Obrigado e até a próxima aula.